Abra sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 12. Nós já temos investido algumas semanas olhando para esses versos que se encontram aí em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 4 até o verso 8. Essa leitura eu vou ler aqui na versão da Bíblia que eu estou usando, que é a nova versão transformadora. Mas você pode me acompanhar aí na sua Bíblia, aí na versão que você está em mãos. E é muito interessante, quando você olha aí, que nós falamos da possibilidade de termos duas categorias de dons. Os dons de manifestação e os dons de motivação. E essa série de dons que começamos a falar aqui, baseados nesse texto, são dons de motivação. O que seriam dons de motivação? São dons permanentes que Deus nos concede para podermos utilizar em prol do corpo de Cristo. Então, esses dons permanentes são nossa parte no corpo de Cristo. E vejamos então, alguns nós já falamos, né? E outros ainda iremos falar. E como eu já disse, ao final desse bloco, desses textos, nós faremos o teste de dons. Então, dentro em breve, os irmãos aí estarão realizando, os que estão presencialmente, é claro, estarão realizando um teste de dons. Mas diz assim, verso 4. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Verso 6. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar as pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de mostrar ou demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Então, na quarta passada, por exemplo, nós falamos de alguns dons de manifestação, que envolvia a questão do ensino, que envolvia a questão da contribuição. Então, foram alguns dos dons que falamos na semana passada. E hoje, nós vamos falar de um dom que ele pode ser exercido, irmã Acilene, através do púlpito. Ele pode ser exercido através de uma ligação, de uma mensagem de texto, através de um zap, e pode ser exercido também, particularmente, você falando com alguém ou a pessoa falando com você. E eu disse na quarta passada que esse dom tem tudo a ver, e ela descobriu isso, ela descobriu que esse era um dos seus dons, algo que Deus havia lhe concedido, que é a irmã Ruth. Então, a irmã Ruth França, ela descobriu que ela tinha, ou melhor, ela tem esse dom. Que dom é esse, pastor? Bom, o dom de encorajar, ou dom de exortar. E essa palavra no grego, irmã Carla, exortação, ela no grego a gente chama de paracaléu. Então, paracaléu contém vários significados. Por isso, irmã Tatiana, que eu fiz questão de investir uma quarta para falar só sobre esse dom. Porque
como essa palavra tem uma riqueza muito grande, esse verbo paracaléu, ele pode ser aplicado e pode ter vários significados. Para que vocês tenham uma ideia, olha, paracaléu pode significar encorajar, animar, consolar, exortar, repreender. Porque quando a gente fala assim, a irmã Isaura tem o dom da exortação. E talvez a irmã Isaura ela tenha o dom de ficar puxando a orelha dos outros, exortar, né? Né, Dani? Então, a ideia que a gente tem no nosso vocabulário, exortar, alguém chega assim e fala, ó, irmã Solange, hoje na igreja ela foi exortada. Imagina se ela chega lá para você, hoje na igreja eu fui exortada. Aí os filhos dela vão falar assim, o pastor hoje estava brabo, né? Desceu o cajado, né? Exortar, mas não apenas essa ideia de poder, de alguma forma, alertar, chamar atenção. Essa palavra, no grego, por isso que eu fui no original, tem uma riqueza muito grande. E até mesmo o irmão Dalmi, que tem uma memória muito boa, na série de mensagem uns aos outros, que antecedeu a essa, eu falei sobre o paracaléu, porque nós vamos ver uma ordenança bíblica, Persides, sobre exortai-vos uns aos outros. Então, brigar um com o outro, não é isso. Mas há uma orientação bíblica, há uma ordenança bíblica que se encontra lá no texto de Hebreus, e daqui a pouco a gente vai ver esse texto também. Mas qual seria, talvez, a definição do dom de exortar? Ou dom de encorajar? Aí eu vou pedir ao Ronaldo para nos ajudar, porque eu construí uma definição para dar no norte. Pastor, mas é apenas essa definição? Não. Pode ter uma outra construção, mas tem que passar por essas palavras aí, por esse significado. Então, dom de exortar ou dom de encorajar, como os irmãos preferirem, e a palavra lá no grego, paracaléu, né, é a capacidade de exercer influência, mas não é influência negativa, porque tem gente que influencia para o mal. É a capacidade de exercer influência positiva, envolve animar, aconselhar e consolar. Eu poderia colocar outras palavras, mas elas ficariam como se fossem sinônimos, irmã Neide. Então, por isso que eu paro por aí. Então, exercer influência positiva, animar, aconselhar e consolar. Então, a pessoa tem essa capacidade, tem essa facilidade para com aquele que está diante de si. E aí, queridos, algumas lições sobre esse dom. E aí a gente vai visitar, então, alguns textos. A primeira lição que eu quero destacar com os irmãos é que a exortação ou o encorajamento, eu diria que é de vital importância em nossa caminhada cristã. E aí, Ronaldo, o primeiro slide, o primeiro ponto do outro slide já apresenta isso. Então, mais uma. O encorajamento ou exortação é de vital importância na caminhada cristã. Tanto é que eu disse para os irmãos que tinha uma ordenança, né? Uma orientação bíblica. E tem. O autor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, escreve sobre o paracaléu. Veja lá Hebreus capítulo 3, verso 12 e 13. Por favor. E aí eu vou ler na nova versão transformadora também. Hebreus capítulo 3, verso 12 e 13, diz assim: portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Agora veja o verso 13, porque aí se encontra o verbo paracaléu. O verso 13 diz assim: advirtam, a maioria das versões, eu acredito que está exortai-vos, não é isso? Então, balançar da cabeça dos irmãos, a maioria está exortai-vos, que é o paracaléu. Ou, na minha versão, está advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês
seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Então, por que o encorajamento, a exortação é importante na nossa caminhada, na nossa vida como geral, mas em especial na nossa caminhada com Cristo? Por quê, irmã Carla? Porque eu acredito que, assim como eu, os irmãos que aqui estão, e é claro, não com tanta frequência, mas em algum momento da sua caminhada com Cristo, já se sentiram desanimados, já pensaram em desistir, já, de alguma forma, foram desencorajados por algo ou por alguém. E aí entra quem? O Paracaléu. É nesse momento que nós precisamos ser encorajados, é nesse momento que nós precisamos ser reanimados, é nesse momento que nós precisamos ouvir de alguém, e talvez de uma forma mais enérgica, ou talvez de uma forma calma, serena e tranquila: não desista. Por isso que a orientação no verso 13 é: exortai-vos uns aos outros. Isso significa, Modelino, que em algum momento o irmão vai precisar ser encorajado, ser exortado, ser animado. Mas em algum momento também o irmão vai encontrar alguém que precisa ser encorajado, ser exortado e ser animado. Por isso, irmã Daniele, que é uma via de mão dupla. Exortai-vos uns aos outros. Todos os dias, é interessante, todos os dias. Para que a gente não esmoreça, porque os irmãos também hão de convir que algumas coisas que são muito boas na nossa vida, a gente tem uma dificuldade grande para manter, né? Quer ver um exemplo? A atividade física. A atividade física é uma benção, né? Os irmãos aqui, as irmãs balançaram aqui a cabeça. Todos nós sabemos que é uma benção. E há momentos que a gente está, como a turma diz, engrenado. Caminha todo dia, o corpo nos leva, né? Quando a gente está assim, no ritmo bom, a gente sente falta. Quando vai ver, já está caminhando, ou já está indo para natação, ou já está indo para ginástica, ou já está indo para academia. Mas aí a gente deixa de ir um dia, deixa de ir outro, passa uma semana, duas, volta a estaca zero, ou abaixo de zero. E é um desafio para a gente voltar de novo àquela rotina que era tão boa. Comparando na vida cristã também. Às vezes a gente está num ritmo bom, por exemplo, o plano de leitura da Bíblia, né? Está lendo a Bíblia, sente falta. Poxa, eu tenho que ler a Bíblia, tem que ler e tal, tal. Aí, hoje não deu. Poxa, amanhã. Aí chega o amanhã, uma série de coisas, dor de cabeça, e dor de cabeça não apenas a cabeça, mas os problemas, e vai passando, e a gente vai esmorecendo, vai desanimando. Quando vai ver, a leitura está atrasada. Para adiantar é uma luta, mas para atrasar não precisa fazer esforço. E aí a gente vai perdendo aquele ardor, aquela fome da palavra. Por isso que é importante ter alguém para nos encorajar, para nos exortar. Por isso que é uma via de mão dupla, todos os dias. Não vamos perder o ritmo. E os irmãos bem sabem que quando a gente tem alguém que está do nosso lado, e a ideia de Paracaléu é isso, é chamar de lado alguém que está do nosso lado, aí a gente às vezes vai caminhar, não é nem por nós mesmos, mas poxa, marquei com o irmão Dalmir, não posso dar furo nele. Eu estava a fim de ficar em casa, mas eu vou caminhar porque eu assumi um compromisso com o irmão Dalmir. Não é isso que acontece, pelo menos é isso que acontece. O meu companheiro de caminhada me abandonou, esqueceu de mim. Aí eu deixei de caminhar. Aí eu encontro com ele, vamos caminhar, vamos, te ligo. Cadê? Ninguém liga para ninguém quer caminhar, quer voltar a caminhar. Então, é esse ânimo. A mesma coisa, galera, como é que está a sua leitura? Já chegou em tal livro? Olha, vamos lá, não vamos desanimar não. Então, por isso a importância que eu acredito ao Paracaléu na nossa caminhada cristã e na nossa vida. Como é importante ter alguém ao nosso lado. Como eu disse, a palavra Paracaléu, ou esse verbo Paracaléu, para significa ao lado de. E Caléu significa chamar.
Então, é claro que a gente vai traduzir essa palavra entendendo o quê? Chamar para o lado. Não é de lado para chamar, mas é chamar para o lado, para estarmos caminhando um com o outro. E é muito interessante que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, Paulo vai falar sobre isso também. Veja lá. 1 Tessalonicenses 5:11. Diz assim: e tendo em mente que essa epístola foi uma das primeiras, se é que não foi a primeira que Paulo escreveu. E os irmãos lá estavam pensando na possibilidade de Cristo voltar logo, né, de forma muito breve. E Paulo vai dizer o seguinte: portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Ou animem e consolai-vos uns aos outros, como tem feito. Então, Paulo ordena aos irmãos que estavam ali em Tessalônica a eles estarem ao lado um do outro, até a volta de Cristo. E também eu acredito a importância do paracaléu, do dom de exortação, mas até mesmo para além de dom, né? Dessa capacidade que nós vamos construindo de exortar, de animar uns aos outros, porque nós somos seres relacionais, irmãos. Eu já disse aos irmãos aqui, algumas dezenas, talvez centenas de vezes, que um dos sintomas de alguém que está adoecido mentalmente é o isolamento, né? Isolar de tudo e de todos. Mas nós somos seres relacionais. Deus nos criou para nos relacionarmos com os outros. É só lembrar de Gênesis capítulo 2, verso 18. E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. E é claro que a gente usa esse texto até mesmo para falar de casamento, para falar do relacionamento entre um homem e uma mulher. Mas a gente tem que ter em mente que esse texto está para além disso. Porque se a gente for olhar o nosso pai primal Adão, Adão tinha alguém acima dele, que era Deus. Abaixo dele, que eram os animais. Mas não tinha alguém para andar ao lado dele, que era Eva. Não é? Não tinha alguém que ele pudesse olhar nos olhos, para chamar de lado, para andar lado a lado. Então, a importância da nossa caminhada cristã. Mas, segunda lição que eu vejo aí sobre esse dom de encorajar ou de exortar, que é encorajar envolve exercer uma influência, mais uma aí, Ronaldo. Isso, uma influência ou uma pressão positiva. Porque todos nós temos condições de influenciar e também condições de sermos influenciados. É bem verdade que alguns são mais suscetíveis a serem influenciados do que outros. Mas todos nós, em menor ou maior proporção, temos condições de influenciar e de sermos influenciados. O grande desafio é: será que estamos influenciando positivamente? Estamos influenciando para que as pessoas façam aquilo que Cristo deseja que elas venham fazer? E as pessoas que estão nos influenciando, estão nos influenciando para trilharmos pelo caminho que Cristo deseja que venhamos a trilhar? Essa é a grande pergunta. Estamos influenciando positivamente ou negativamente? Quer ver alguém que tinha esse dom e desenvolveu, né, até mesmo esse dom de encorajar? O apóstolo Paulo. Certa feita, ele encontra com um homem que era escravo. E ele estava na prisão junto com esse homem. E é claro, a gente está falando de um tempo em que, infelizmente, a escravidão era aceita pela sociedade, né? Se a gente olhar esse texto com o contexto de hoje, a gente comete atrocidades.
Mas aí, aquele homem se converte, que é o Filemão. Filemão tem um encontro com Cristo através de Paulo. E Filemão precisava acertar algumas coisas com o seu dono, com Onésimo. E veja como Paulo vai encorajar tanto a Filemão, que é aquele que fugiu da casa do seu senhor, quanto a Onésimo, que Paulo conhecia, que Paulo, de alguma forma, teve contato, talvez até evangelizou, né? O Onésimo. Também influenciou positivamente a Onésimo. De que forma? Vamos ver o texto? Filemão, capítulo 1. Filemão é um livro curtinho, às vezes ele se perde aí no Novo Testamento aí, mas está aí. Filemão, capítulo 1, do verso 8 ao 11. Na verdade, Paulo escreve a Filemão, eu troquei os personagens, né? Paulo escreve a Filemão para receber Onésimo. Filemão era o dono, Onésimo era o escravo. Diz aí, Filemão capítulo 1, do verso 8 até o verso 11. Diz assim: Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, olha o verso 10, que interessante. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Então, como Paulo conseguiu aí influenciar de forma positiva a Onésimo, que era o escravo, que havia fugido da casa do seu senhor, e ele influencia positivamente Onésimo para ele voltar e acertar as questões que ficaram pendentes, a desfazer todo o mal entendido que porventura tenha sido causado. Mas também ele apela a Filemão para receber Onésimo. E se a gente continuar lendo essa carta, vocês vão ver que Paulo escreve a Filemão dizendo mais ou menos o seguinte: Filemão, receba a Onésimo como se fosse a mim. Paulo foi muito sábio, né? Porque Onésimo, chegando lá em nome de Paulo, o Filemão ia dar uma segurada, né? Mesmo que tivesse doido para dar umas chibatadas. E ainda mais, o Paulo diz o seguinte, ó: e se, porventura, ficou alguma coisa pendente de Onésimo para você, coloque na minha conta. Está vendo? Alguém que teve a capacidade de influenciar positivamente tanto a Onésimo, aquele que fugiu, aquele que era escravo e causou talvez alguma dificuldade, quanto a Filemão, que até estava amparado pela lei da época para dar uma disciplina, mais do que disciplina, para torturar, dar umas chicotadas ou uns açoites no escravo. Mas, diante dessa carta, tanto Onésimo chegou lá e foi bem recebido, quanto Filemão não deixou a ira e tudo aquilo que até ele tinha direito de fazer, cometer com o escravo que havia fugido. E aí, queridos, será que temos agido como Paulo, influenciando positivamente as pessoas? Nesse mundo que literalmente está em guerra, como nós precisamos desenvolver essa habilidade de Paulo, de poder consertar e acertar as coisas em que ambas as partes fiquem bem. Mas também, em terceiro lugar, e aí esse terceiro ponto, ou terceira lição, eu dividi ela em dois subpontos. Porque encorajar, Ronaldo, mais uma. Encorajar
envolve animar. Mas animar com relação a quê ou a quem? Bom, primeiro subponto, mais uma, Ronaldo. Envolve animar os que estão iniciando sua caminhada na fé. Envolve animar aqueles que estão começando a sua caminhada e que, porventura, tenham alguma dificuldade. Por quê? Havia um irmão na igreja em Jerusalém que ele tinha esse dom de encorajar, de exortar, de animar, de andar do lado. Paracaléu não é chamar de lado? De chamar para andar com ele aqueles que iam se convertendo. Esse irmão é Barnabé. E é muito interessante que Barnabé foi um instrumento nas mãos de Deus para caminhar com o apóstolo Paulo. Porque Paulo, quando se converteu, ele era muito temido, porque os irmãos sabem que ele foi responsável pela morte de Estevão. E ele perseguia os cristãos. A experiência de conversão dele foi indo para Damasco, né, para prender. Ele estava com a carta, estava lá autorizado pelas autoridades, não apenas judaicas, e acima delas as autoridades romanas, para prender aqueles que se diziam do caminho, aqueles que se diziam seguidores de Cristo. E ali ele teve um encontro que mudou a sua vida. E aí o que ele faz? Ele vai tentar se juntar com os crentes. E o que os crentes fazem? Aqui não. Você se converteu, você que matou Estevão, você que açoitou aí os nossos irmãos, você não. E quem entra em cena então? Barnabé. Veja aí Atos capítulo 9, versos 26 e 27. Atos capítulo 9, versos 26 e 27. Diz assim: a experiência de Paulo, né, pós-conversão. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com quê, irmãos? Medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Ele tentou, mas a turma falou: aqui não. Aqui não, Saulo. O seu passado literalmente lhe condena. Mas veja o verso 27. Olha o Barnabé entrando em cena. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Muito significativo, né? Deus tem a sua forma muito ímpar, muito extraordinária de agir, né? O Paulo, que estava indo para Damasco para perseguir os cristãos, ele chega em Damasco e prega para os não cristãos. E depois ele vai para Jerusalém. Chega em Jerusalém, ele tentou, mas foi rechaçado. E eu acredito que no movimento muito natural, né? Não é o ideal, é claro. O ideal é que, até correndo risco de morte, a comunidade pudesse aceitar. Mas eles tinham bons argumentos. Aí chega Barnabé. E Barnabé não apenas introduz Paulo na igreja primitiva, como leva até os líderes daquela igreja. Porque a liderança da igreja primitiva estava em Jerusalém. Eram apóstolos. E Paulo, então, Barnabé, então, leva Paulo aos apóstolos. Eu fico a imaginar, irmão Dalmi, o quanto poderia ser desanimador para Paulo, porque após a nossa conversão, né, a nossa experiência de conversão ela é única, né? É uma vez só e é um momento que a gente quer falar de Cristo para todo mundo, quer anunciar Cristo. Nos faltam palavras, né? E aí a gente chega num grupo, numa comunidade, numa igreja,
para congregar com aqueles irmãos, para se unir, para orar, para ler a palavra e tal, e aqueles irmãos falam, aqui não. Imagine se Barnabé não tivesse olhado para o Saulo de Tarso e chamado ele e falado, não, você vai caminhar comigo. Nós vamos andar juntos. Porque Paulo enfrentava a resistência dos cristãos e a revolta dos judeus, porque ele tinha se convertido. Paulo era fariseu, um grupo até um tanto quanto radical, né? E ele era um líder. E aqueles, então, que eram fariseus, como Paulo falaram, é um traidor. Então, Paulo ficou ali. Um grupo não queria nada com ele. E o grupo queria acabar com ele. Mas chega Barnabé. Paulo recém-convertido. Quem vai discipular o Paulo? Quem vai caminhar com Paulo? Barnabé. Por isso que eu entendo que encorajar envolve animar os que estão iniciando a sua caminhada de fé. Porque os irmãos bem sabem, é claro que essa experiência não necessariamente acontece com todo mundo e tem que acontecer, mas o que eu percebo é que em grande parte das pessoas que se convertem, elas começam a enfrentar algumas lutas, algumas resistências que antes não tinham. E aí é importante alguém estar ao lado e falar, olha, é assim mesmo, mas vamos lá, não vamos desanimar não. É assim mesmo, olha, quando eu me converti, também tive algumas resistências, alguns familiares, alguns amigos me abandonaram, mas não vamos desanimar, porque isso passa. Alguém para ajudar na nossa caminhada, principalmente nesse início de caminhada com Cristo. Por isso que a gente tem que ter o cuidado, irmãos, para não desanimarmos e não desencorajarmos as pessoas, mas sim animar e encorajar, como Barnabé fez. Mas também pensando que encorajar ou exortar, e eu disse para os irmãos no início que essa palavra, esse verbo paracaléu, ele tem vários significados, envolve não apenas animar os que estão iniciando sua caminhada de fé, mas também mais uma, Ronaldo. Envolve aí animar os que estão lutando contra o pecado. Lutando contra o pecado. Porque, veja Romanos capítulo 12, verso 1, por favor. Olha o que Paulo escreve aos irmãos que estavam ali em Roma. Diz assim, olha, Romanos 12, verso 1. E o paracaléu está logo na primeira palavra desse verso aí, que é, a maioria das versões está rogo-vos, seria exorto-vos, né? Então, rogo-vos, aí é paracaléu. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo vai usar esse verbo aqui, paracaléu, que é uma mescla de súplica e de autoridade. E esse verbo também era utilizado no contexto militar, onde o comandante incentivava a sua tropa, aqueles que estavam sob o seu comando, a não desanimarem, a não pararem, a não esmorecerem diante do inimigo. Então essa palavra, rogo-vos, também era usada no contexto militar. É como alguém que está à frente de uma tropa e diz, vamos lá, tropa, não vamos parar não. E aí, como a gente está falando muito de, ou o mundo está falando muito de guerra, não vou falar de guerra, mas numa atividade física. Quem já foi militar aí, eu não tive o privilégio de ser, mas tem lá o sargento que puxa, vamos lá, não vamos desistir, vamos completar a marcha, vamos completar aqui o exercício. Aí, cansado,
Aquele lá, gordinho ou gordão igual a mim, murriando. Vamos lá, não vamos parar. A ideia é essa. É alguém que vai estar ao seu lado para não deixar você parar. E como eu já disse, como isso faz diferença. Paulo roga, ele anima os seus leitores a buscarem uma vida de santidade. Porque ele diz aqui, olha, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está falando aos seus leitores ou aos seus ouvintes, olha, vamos manter uma vida santa, vamos manter o nosso corpo santo, vamos trilhar por cada dia mais incluir Cristo em nós e excluir o mundo de nós. É isso que Paulo está falando. Por isso que devemos encorajar uns aos outros diariamente, para permanecermos firmes nos justos e retos caminhos do Senhor. Pois o pecado torna o nosso coração endurecido. O pecado torna o nosso coração insensível às coisas de Deus. E Paulo está dizendo, animando os seus leitores e ouvintes para lutarem contra o pecado. E por último, a paracaléu também envolve aí, mais uma, Ronaldo, é o último. Encorajar envolve consolar, confortar. E, às vezes, a melhor forma de animar, de encorajar, de consolar alguém é oferecer o quê? Os nossos ouvidos e nossos ombros. Qual a melhor forma da gente consolar aquele que perdeu um ente querido? Não tem palavras, irmãos. Só o Espírito Santo. Mas agora, a atitude da gente dizer, olha, estou aqui do seu lado. Estou aqui para lhe ouvir. Estou aqui para chorar junto com você. Então, há momentos que a melhor forma de consolar, de confortar, é estar ao lado. Dizer para a pessoa, estou aqui. O que precisar, conte comigo. Na época em que Jesus viveu, essa palavra paracaléu também era usada como um termo técnico para descrever um advogado numa corte grega. Então, o advogado era aquele que ia lá defender o réu, defender aquele que estava sendo acusado. E como é importante, às vezes, quando nós decepcionamos a Deus e decepcionamos a nós mesmos, termos alguém do nosso lado para nos confortar, para nos consolar, para nos animar. E aí eu volto a Barnabé, mais um texto que se encontra lá em Atos capítulo 15, e é o último para a gente encerrar, que João Marcos, e os irmãos bem sabem, que o primeiro evangelho a ser escrito não foi o primeiro livro do Novo Testamento, tá, irmãos? Mas o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho segundo João Marcos. E esse João Marcos, esse irmão João Marcos, quando era um jovem, em algum momento da sua caminhada, ele foi para uma viagem missionária com Paulo e Barnabé, e o que aconteceu? Ele voltou por algum motivo. E aí, na segunda viagem missionária, o Paulo não quis levar o João Marcos. Paulo falou, esse menino não viaja mais com a gente. E Barnabé falou, esse menino viaja com a gente. E aí, veja aí, a partir do verso 36 até o verso 40. Diz assim, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Verso 37, olha aí. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permaneceu com eles no trabalho. Olha o verso 39, olha aí a questão aí. Tiveram um desentendimento
tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Eles se dividiram. Barnabé não abandonou João Marcos. Aqui faltou um pouquinho de paciência ao apóstolo Paulo. Mas aí os irmãos vejam que homens e mulheres de Deus não são perfeitos, né? Mas aí estava lá o Barnabé, aquele que tinha o dom de exortar, o dom de encorajar. E falou, ó, esse menino não fica sozinho, não. E Barnabé foi para a viagem missionária, só que foi para outro lado. Paulo tomou a Silas e foi para um lado, foi onde eles chegaram na Macedônia, né? Timóteo depois se junta a eles, e Barnabé toma João Marcos. É esse João Marcos que Paulo disse que não viajaria mais com ele, que no fim da vida de Paulo, depois os irmãos vejam lá na epístola a Timóteo, que Paulo diz, olha, ele me é útil. É esse João Marcos que foi um instrumento nas mãos de Deus, irmã Silene, para registrar o primeiro evangelho. Imagine se Barnabé seguisse o exemplo de Paulo e falasse, deixa de lado. Talvez o Marcos não conseguisse produzir tudo aquilo que ele produziu, não conseguisse fazer tudo aquilo que ele fez, mas precisou de um Barnabé. Precisou de um consolo. Ou de, eu não ia usar a palavra consolador, porque a raiz de paráclito, que é consolador, é a mesma de paracaléu, né? Então, para não confundir, mas precisou de alguém para animar, de alguém para encorajar, de alguém para estar do lado no momento mais difícil. Porque os irmãos bem sabem, às vezes é fácil estar do lado do outro naquele tempo em que tudo está tranquilo. Mais desafiador é estar ao lado do outro, mesmo não querendo estar, porque tem gente que só misericórdia, né? Mas naquele momento tão delicado. Mas mesmo assim, dizer, olha, estou aqui. Vamos. E aí isso envolve consolar, envolve confortar. Quem sabe você não pode, deve ser um Barnabé, e Deus está te falando para ser um Barnabé na vida de alguém. Ou quem sabe, você não está precisando de um Barnabé na sua vida. Então, paracaléu, dom de exortar, envolve confortar e estar ao lado. E aí, queridos, exortação não se limita apenas a dar bronca. Não se limita apenas a chamar atenção. Às vezes, em alguns momentos, é preciso para a pessoa despertar para o bem dela, né? Mas sabendo falar na hora certa, da forma certa. Mas eu costumo dizer que o encorajamento é um antídoto eficaz contra o desânimo e é de grande valia na nossa saúde mental e espiritual. Por isso, sigamos a orientação de Paulo, o que a gente leu lá em Romanos 12, verso 8. O que exorta, faça com dedicação. Dedique-se em ser um paracaléu na vida de uma pessoa. E que o nosso bom Deus a todos abençoe. E que possamos encorajar aqueles que precisam, mas possamos encontrar encorajadores nos momentos em que também venhamos a precisar. Convido os queridos a se colocar de pé. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pelo privilégio que nos concede de poder cada dia mais aprender da sua palavra e ter a disposição de colocar em prática a palavra dele. Pai, graças te damos pela tua palavra que é viva e eficaz e nos ajude a sermos encorajadores, mas também temos a humildade de, nos momentos difíceis ou nos momentos tranquilos também, que outros venham nos encorajar, venham nos exortar, venham nos animar, nos consolar, venham nos advertir. Pai querido, que possamos
encorajar aos outros todos os dias até a tua volta. Aqueles que estão iniciando a caminhada de fé contigo, que encontrem outros irmãos mais experientes para chamar de lado. Que possamos caminhar lado a lado, ajudando e encorajando um ao outro para mantermos uma vida santa. Mas também, ó Pai, se porventura viermos a tropeçar, ou se encontrarmos alguém, um irmão, irmã que tropeçou, que façamos como Barnabé, que não venhamos a abandonar essas pessoas, mas venhamos a estender a nossa mão para podermos reerguê-la novamente, pelo teu santo poder. É o que eu lhe peço. Te agradeço também pelos recursos aqui depositados, te agradeço por cada vida que está cultuando conosco nessa noite, nesse instante. Ora, agradecido, em nome de Jesus, aquele que vive e reina